tarde a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas, do satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. E também ao missionário Miguel Bermude Marim, que Deus lhe abençoe grandemente. Hoje, sexta, 10 de janeiro deste ano de 2025, temos como tema as duas oliveiras na dispensação do reino, que foi pregado sexta, 18 de setembro de 2015 em Villahermosa, Tabasco, México. Foi o tema que vimos domingo 20 de setembro que ele pregou, e que seria a mensagem introdução que estaremos vendo nessa ocasião. Ele nos leu ali Apocalipse capítulo 11, versículo em diante, leremos o versículo 3 e 4, onde nos diz: E darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestido de pano de saco, vestido de silício. Essas duas oliveiras são as duas testemunhas, os dois candeiros que estão em pé diante do Deus da terra. As duas oliveiras na dispensação do reino. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Na mensagem, tempo de união e trabalho, para receber a promessa da transformação, que foi pregado sábado 14 de maio de 2011, em Santiago, Chile. Nos diz o Dr. William Soto Santiago. Mas antes da transformação, não se preocupe, mas antes da transformação, não estejam se preocupando, não estejam dizendo: eu estou pensando em ir para tal e qual lugar. Não, permaneça onde você vive, trabalhando em favor da sua família e trabalhando em favor da obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Nós já vimos o relacionado à fé do rapto, e se quer um pouquinho mais, mencionado aqui foi dito para a fé, para o rapto, página 128, do livro dos selos, pela metade desta página diz, e o nosso irmão William cita essa página, ou esta porção da 128, vamos procurar por aí, para ver o que o nosso irmão William também nos escreve. Ele nos lê ali na parte onde diz: agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter esta grande fé de translação. E ele escreve aí os trovões, e desenha à direita uma pedra angular e as eras, e também escreve fé de rapto, assim, e segue abaixo nessa porção. E no livro de citas, na página 155 do parágrafo 1387 diz: agora, em fazer isso, eu vim aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, últimas 7 taças e últimas 7 trombetas e os últimos 7 trovões do livro do Apocalipse, chegando junto nesta hora em que vivemos, seguindo a abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja, pelo qual poderíamos obter campo para fazê-lo, pelo qual eu espero que tão logo como eu nós possamos obter lugar suficiente para isso, seja aqui em Louisville, New Albany, ou seja que coloquemos uma carpa para que nós possamos fazer tudo que o Senhor nos guia a fazer. À direita ele escreve 2012, ele escreve carpa, e em cima ele escreve uma carpa. E também na 1387 desse parágrafo, em cima do começo escreve as 7 trompetas, as 7 taças, os 7 trovões, o ensinamento na carpa. É igual os 7 trovões, as 7 trombetas, onde é que o irmão Branham nos falou
que seria este ensinamento, onde estaria se trazendo a revelação dos trovões em uma tenda, o ensinamento na carpa. Agora vejam o que o nosso irmão William continua dizendo aqui. Portanto, estará se falando os 7 trovões de Apocalipse 10, estarão falando, se estarão falando, então tem que ter um instrumento. Estarão falando a voz de Cristo como leão, estará falando. E isto será os 7 trovões emitindo as suas vozes, assim que haverá uma visita muito importante da parte do Senhor, que trará grandes bênçãos para a humanidade. Esta visita, vejam, é o cumprimento do que foi prometido, que a igreja noiva receberia. É a vinda do Senhor. Vejam, na página 128 do livro de Citas, parágrafo 11:42, nos diz: agora, deixe-me dizer isso aqui, mesmo cada trombeta que soou sob o 6º selo. Vamos vê-lo em um minuto aí, onde vimos o selo, todas as trombetas soarem sob o 6º selo, porque o 7º selo, ali foi silêncio, ninguém sabia. Esse era um minuto, a hora que Cristo iria concluir, nos revelou. Em cada trombeta soou sob o 6º selo durante a perseguição dos judeus. A hora da sua vinda é igual. A vinda do Senhor. Agora vejam, nesta mensagem que estaremos vendo hoje, como ele nos fala desta responsabilidade. Portanto, para alguém está ordenado esses ministérios. Para o tempo final, alguém terá essa bênção e, consequentemente, a maior responsabilidade diante de Deus no programa divino. É por isso que Apocalipse 11 terá cumprimento. Ou seja, que todo o que foi mostrado em las profecias, nas profecias, sonhos e visões de Mombran, nas Sagradas Escrituras e na mensagem do Dr. William Souza Santiago. E essa visita, Deus, nesse tempo final, está cumprindo, e é essa visita angelical. São os ministérios de Moisés e Elias, os quais, em uma mensagem, ele nos falou e nos disse que aí estaria sendo manifestado nesses ministérios, ou seja, que a igreja teria a visita destes anjos, ou seja, esses ministérios, porque o 7º selo é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. O que é o 7º selo? É a vinda do Senhor para a igreja, e a 7ª trombeta que soou, que são os ministérios de Moisés e Elias, para Israel. Agora, continua dizendo, tudo o que foi visto vai se cumprir. E o que está no programa de Deus, que não foi mostrado, vai se cumprir também, porque ali foi um resumo do que estará acontecendo neste lugar, onde se cumpre essa promessa, ou seja, na carpa diz, portanto, estarão os ministérios correspondentes para o Espírito Santo cumprir essa promessa. E se estarão os ministérios correspondentes, então tem que ter um véu de carne para que o Espírito Santo opere esses ministérios neste véu de carne. Haverá um povo, haverão ministros que vão crer nessa promessa e estarão trabalhando em prol dessa promessa para que se faça uma realidade. Ministros trabalhando para que se materialize essa promessa de uma grande carpa catedral em algum lugar. Deus é que sabe onde será. E quando foi vista pelo reverendo William Branham, Deus já tinha decidido. Ele foi ao lugar onde se estava realizando uma das atividades e ele viu tudo o que estava acontecendo ali. Já não é questão da pessoa falar, não, eu quero que se cumpra em tal lugar. E fiquem a planejar e a inventar e tentar imitar o cumprimento da visão da carpa. Isso Deus já determinou e já foi mostrado onde foi, em uma ilha. E vejam como
Tudo que foi visto pelo reverendo William Branham, hoje com nossos próprios olhos estamos vendo, tocando o cumprimento do que ele falou nas mensagens que ele precursou. Essa é a vinda desse anjo, é a vinda do último profeta dispensacional, profeta da dispensação do reino. E com esse, ele fecha o programa no meio dos gentios, porque esse é o último profeta mensageiro. Esse é o Benjamim dos profetas. Um homem que ele viu e estava procurando deve ser o nome do Senhor, porque se era tão importante aquele nome, e o anjo disse a ele: tu te lembras o nome que tu estavas procurando quando tu estiveste na visão da carpa? Encontre isso tudo na página 26 e na página 40 do livro de Citas. Vamos ir um momentinho ali na página 26, onde ele se refere, na página 40, que é do parágrafo 321, ali é que ele disse, aí já no final, diz: entra em tua câmara e quando tu faças, fecha a porta. Depois ora ao teu pai, que te vê em segredo, e que te vê em segredo te recompensará em público. E ele disse: tu te lembras esse nome que tu procuravas quando tu sonhaste sobre isso? Aí à direita ele escreve o nome. E eu disse sim. E ele disse: eu te encontrarei ali desta vez, e dessa vez não vai ser um espetáculo público. Aí ele escreve nome. Agora vejam como ele viu ali um nome, e consequentemente tem que ser o nome do ministério, do instrumento onde Deus estava realizando essa promessa. Não pode ser nenhum nome que tenha sido manifestado, Deus tenha manifestado usado em algum véu de carne que ele já levou. Tem que ser um instrumento vigente. É porque ele foi transportado a este dia dessa atividade, e hoje estamos vivendo nesse dia, nas atividades anteriores a esse dia que ele viu. E, consequentemente, tem que ver que instrumento Deus está usando, que tenha uma capa e que esteja realizando certas coisas que foram prometidas que se realizariam. E ele disse que apareceria primeiro pregações, e isso é o mais importante, a pregação, que é o que traz a revelação, esses trovões que foram falados, que seriam falados em uma grande carpa catedral, porque aí está o conteúdo da fé de rapto. E na forma na qual Deus está realizando, veja, para muitos é tropeço e não percebem que isso é o que Ele prometeu. Mas é que Deus cumpre da maneira que Ele já pré-ordenou desde o princípio, desde antes da fundação do mundo. E esse programa, ninguém vai mudar. Porque a pessoa diga que não é assim, e comece a interpretar e acrescentar ou tirar da palavra, Deus, como Ele quiser, Ele vai cumprir. Agora vejam, também na página, ali ele nos citou a página 26. Isso do parágrafo 216, ele falou do nome. Ali também diz, na metade do parágrafo, mais ou menos, ele diz que assim que parece que talvez eu não continuarei à frente até que talvez a carpa comece, ou que seja que ele tenha escolhido para iniciar, começar a declarar o seu nome. E em cima ele escreve novo, de uma maneira nova. Mas quando assim será tão perfeito como os outros, será assim. E eu estou confiando em Deus que será maior do que os outros, não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e os necessitados. Há tanta necessidade na terra hoje. Agora lembrem que a terceira etapa é para a igreja noiva, para as fatas, os perdidos, mas vejam, esse trabalho já será mais adiante, onde Deus estará realizando e cumprindo tudo o que vai aparecendo no cumprimento da visão da capa. Mas para esse tempo, onde muitas pessoas virão buscando cura física e espiritual também, mas para esse tempo, a pessoa já não vai precisar dessa fé
que agora os escolhidos de Deus estão obtendo. Essa fé de rapto, essas pessoas não precisam, porque não vão ser raptadas e não vão ser transformadas e, consequentemente, não precisam que a fé deles se eleve para serem curados. Basta apenas com a fé das duas oliveiras, desse instrumento que está ali, o qual nós vamos falar mais adiante. Não podemos, por enquanto, dar detalhes para que o inimigo de Deus, o diabo, não interrompa o programa divino e não fique imitando. Agora, a parte importante é a fé para serem transformados, elevar a fé dos escolhidos de Deus, uma fé perfeita que não houve nas eras. Isso é para o escolhido que vai ser transformado, para nenhum mais. Por isso, aquele que não vai ser transformado, não vai crer, não vai estar recebendo essa fé. Agora, ele disse ali, escreve na 216, o nome da esquerda em cima, o nome em cima ele escreve novo é igual na capa. E em cima ele também escreve a capa, aí na 216. Agora vamos continuar aqui onde nós paramos. Diz, e vejam, essa visão da capa, em sua materialização, vai ser para a bênção de todos os crentes em Cristo. Vai ser para a bênção das virgens prudentes, ou seja, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Depois, lembre que são para todos esses grupos. A igreja noiva vai ser de bênção para as virgens insensatas, vai ser de bênção para toda a humanidade, e está incluído os 144 mil. Isso está na página 119 do livro de Citas, no parágrafo 10, 57. Haverá muita necessidade no planeta Terra nesses dias, que é o que nós lemos ali na 216, onde fala que há tanta necessidade na Terra hoje. Na 29 também nos fala disso, a 247. Aí também nos fala algo disso. Na página 29, parágrafo 247. Aí no final, diz também, eu quero muito ver isso acontecer. Eu sou como uma criança esperando o Natal chegar, apenas esperando ansiosamente que ele aconteça. Aí à direita ele escreve Natal e desenha uma estrela de Davi. Vai ser difícil para mim, é claro, mas será uma coisa boa para a igreja. É nisso que eu estou interessado. O povo de Deus, algo para ajudá-los a crer em Deus e se assegurar novamente. E será uma grande coisa para os doentes também. E à direita ele escreve na carpa, e em cima ele escreve ministério, dom divino para a igreja. Escreve também o Natal. Agora vejam, aí na página 248 também nos fala de tudo isso. Vejam na 46, citações, página 46, parágrafo 398, nos diz: Sodoma estava aqui, e Ló estava em Sodoma, e 2 anjos foram lá e pregaram para eles e trouxeram aquele pequeno grupo, virgens adormecidas. Aí em cima ele escreve: as virgens fátuas são arrancadas pelos anjos, Moisés e Elias, Miguel e Gabriel. As virgens fátuas são arrancadas pelos anjos, Moisés e Elias, Miguel e Gabriel. E também à esquerda, aí em um cantinho, ele escreve Apocalipse 7, do 9 ao 17, e 15, do 1 ao 5. Agora nosso irmão William continua dizendo: a situação do planeta Terra cada dia fica mais difícil, mas Deus, mais uma vez, vai visitar a família humana como uma manifestação grande. Vejam, se ele vai visitar a família humana, como é que Deus visita a humanidade? É sempre através de um véu de carne. Mas Deus, uma vez mais, vai visitar, ou seja, uma vez mais um profeta, uma vez mais
vai visitar a raça humana como uma grande manifestação que foi apontada como a terceira etapa e que vai se cumprir plenamente no cumprimento da visão da carpa. Deus tem um propósito, um programa, mas disso não se pode falar muito e nem explicar muito para que não imitem. E depois as pessoas digam: veja, se isso é a mesma coisa que fulano fez e fulano fez, que fulano fez e ciclano fez. Agora veja a página 62 do livro de Citas, parágrafo 542, nos diz: agora a venida está tão iminente, a venida segunda de Jesus. Ele está recolhendo seus elegidos juntos. Agora a vinda é tão iminente, a segunda vinda de Jesus, ele está reunindo os seus eleitos. Ele escreve à esquerda, oeste, desenha uma pedra angular e as eras, embaixo ele escreve isso. Acredito que eles viram do leste, do oeste, onde a carcaça está, as águias se reunirão. Uau! O que é isso? Ele tem a sua igualdade. Aí à esquerda ele escreve os anjos, Moisés e Elias. Recolhimento também escreve recolhimento, à esquerda ele também escreve aí. Está meio cortado, mas é recolhimento. Sua verdadeira igualdade, mostrando-se bem no meio deles, de cada denominação, reunindo seus eleitos de todos os tipos de igrejas, de qualquer lugar, e trazendo seus filhos alinhados com a sua palavra. E à esquerda ele desenha uma pedra angular. O quê? Agora a vinda do Senhor Jesus é tão iminente, a vinda do julgamento, porque vejam, ele vem como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação, bênção para os escolhidos de Deus e maldição e juízo para o incrédulo. Ele está chamando os seus eleitos em igualdade com ele mesmo, com o mesmo tipo de ministério que ele teve. Ele está chamando os pentecostais eleitos para fazer a lápide entrar nele e desenha à esquerda uma pedra angular e as eras. Um ministério do mesmo tipo caindo diretamente nele, chamando seus filhos de todas as denominações, de todas as vocações. O que foi que ele fez? Ele colocou com eles um verdadeiro mestre. E à direita ele escreve mestre igual profeta em cima. E ele escreve a voz. Ele pôs com ele um mestre verdadeiro, um verdadeiro profeta que permanece com a sua palavra, a Bíblia. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Se aquela era a sua voz, então é a sua voz agora. Qualquer coisa contrária a essa voz não é comida de ovelha. Eles não a seguirão. Ó irmãos do Oriente, do Ocidente, de cada denominação e de cada organização, eles vêm do Oriente e do Ocidente. Eles vêm do Oriente e do Ocidente se juntando. E desenha à esquerda uma pedra angular e as eras. Ele escreve embaixo: leste, Palestina, primeira dispensação, lei, oeste, e o rei, segunda dispensação, a graça. Em cima ele escreve aí neste parágrafo, na página 52, no parágrafo que continua à direita, de 542, ou seja, em cima, aí ele escreve: a vinda do Senhor é igual à vinda do juízo. Tem outro lugar onde ele coloca leão. Vamos ver onde é que ele escreve. Ele coloca na página 91, página 91, vejam, que é o parágrafo 792 diz: agora lembrem, agora a primeira era da igreja era a era de leão. Este era o leão da tribo de Judá, Cristo, sua própria influência de vida. Este foi o primeiro animal, o qual significa poder que respondeu por voz humana. Agora desenha à direita uma estrela de Davi. Escreve em cima: leão é igual poder por voz humana. Essa é a obra do leão da tribo de Judá. A obra de reclamação por voz humana. Agora continua dizendo aqui nossa irmã William. Diz, vamos voltar novamente aqui a esse parágrafo. Deus tem um propósito, um programa, mas disso não se pode falar muito e nem explicar muito para que não
imitem. E depois as pessoas falem, veja, se isso é a mesma coisa que fulano e fulano fez. Deus quer que nós estejamos unânimes e juntos na mesma era, trabalhando em prol do mesmo projeto divino e em prol do projeto divino da organização. Isso foi no tempo da graça, veja, ali estava se evangelizando, em prol do projeto divino, e cada ministro tem um lugar onde se reunir, ter as facilidades para ouvir, ter bons equipamentos, boas transmissões, tudo melhor para o povo, e esperar e trabalhar em prol da visão da carpa, em prol de tudo que tem a ver com a terceira etapa, porque é para a nossa própria bênção, para o nosso próprio benefício. Isso é o que estivemos falando nesses dias, do que ele vinha falando, de ter boas telas, de ter os equipamentos para receber, como antena e receptor para receber tudo que está sendo transmitido desde a grande carpa catedral. E ele falava para que quando chegue essas atividades estejam conectadas com a carpa. Mas veja, quando vai se falando isso tudo, talvez alguns grupos tentem também ter o seu próprio satélite e ter também transmissões, porque o inimigo, quando ele vê como Deus está realizando tudo, ele tenta imitar. E ele usa aos seus instrumentos. E mesmo que depois ele deixe de usar e eles percebam que eles cometeram um grave erro de serem imitadores, o qual Deus já vai pregar com eles se não cruzaram a linha, e que tenham misericórdia, que eles alcancem misericórdia. Isso já está na mão de Deus, mas tudo o que está se cumprindo e vai continuar se cumprindo à medida que Deus vai mostrando no cumprimento daquilo que foi prometido, e o inimigo vai vendo também o inimigo, o diabo, tentando imitar, e a mesma coisa que Deus está fazendo, porque essa é a obra do diabo, imitar. O diabo sempre tenta fazer a mesma coisa que Deus em seu programa está realizando. Deus em seu programa está cumprindo no meio da igreja. Ele sempre tenta ser o que dá o bote antes, podemos dizer, por isso que na mensagem do livro dos selos, onde ele diz que se você obtém a revelação e fica calado, vamos ver onde está essa partezinha aí, onde ele fala, e aí é que você pode ver o diabo trabalhando, quando você vê grupos, ministros, grupos e pessoas tentando fazer a mesma coisa que Deus, daquilo que Deus está cumprindo, e assim utilizar a pessoa para que quando vejam, diga, mas essa é a mesma coisa que aquele outro está fazendo. Agora veja, na 467 ele diz, agora se Satanás pudesse agarrar disso, por exemplo, se você quer que algo aconteça, agora tem que crer apenas pela minha palavra, mas se eu tenho um plano para fazer certas coisas, eu sei que não posso dizer isso a ninguém. Não é que essa pessoa estaria contando, mas a coisa é que Satanás ouviria. Mas ele não pode entrar em meu coração, porquanto Deus tem selado com o Espírito Santo. Veja, coisas que esse instrumento tem em seu coração, que ele não vai falar, e ninguém pode entrar ali para saber, porque o Espírito Santo tem guardado e selado, e ele é que sabe como tudo está se realizando, e tudo vai contribuir para o bem, tudo vai se cumprir no seu devido tempo. Estamos em um tempo de prova. Agora continua dizendo, a coisa então agora é entre Deus e eu. O diabo não sabe nada até que você o fala isso, ele ouve. E eu tenho tentado, eu disse às pessoas que eu tenho que fazer isso ou aquilo, e dali em diante eu posso ver o diabo atrapalhando, colocando atrapalho sobre atrapalho para ele poder chegar antes. Mas se eu tenho a revelação de Deus e eu não digo nada, então isso é muito diferente. Lembrem, Satanás vai tentar personificar. Vê? É um trabalho que ele sempre faz o tempo todo, personificar e tentar desvirtuar a atenção do povo, e tentar minimizar a obra que Deus está fazendo também. E como ele diz também, eu também posso fazer isso. Ele vai tentar copiar tudo que a igreja faz. Assim que se você procura, em cada tempo ele fez, e nesse tempo não é exceção. Também vai buscar e vai haver pessoas, grupos ministros fazendo a mesma coisa, tentando transmitir,
tentando ler extratos e tentando fazer estudos, vê a mesma coisa, porque é um copiador, o diabo. E ele usa instrumentos e ministros que se deixam usar, e eles vêm então a ser instrumentos do maligno. E aqui ele diz, assim, ele tem trabalhado no passado. Vê, ele trabalhou e escreve 7 eras. Ele trabalhou assim no passado, e nesse tempo, ele faz a mesma coisa. Ele trabalhou no passado e vemos claramente o anticristo, mas essa é uma coisa em particular que ele não vai poder personificar. Por que ele não vai poder personificar? Porque poderão tentar ter tudo para que se veja igual, digamos, fazendo a mesma coisa que esse instrumento faz, mas eles não têm os ministérios, não têm a coluna de fogo, não tem o Espírito Santo no meio da igreja, que é a que faz e cumpre o seu programa. E nisso é que eles falham. Eles têm 99% acertado, exceto não tem os ministérios, não tem o pilar de fogo, ou seja, eles estão em uma era passada, eles estão em uma dispensação passada, e aí quem está reinando é o diabo, porque Deus não está mais na dispensação da graça. Mas essa é uma coisa em particular que ele não vai poder personificar. A respeito disso, não vai ter copiadores. E assim vai ser porque ele não sabe, não tem como ele leve ele a conhecer isso, muito menos. E a terceira etapa, ele não sabe nada disso, ele não entende, vê? Agora, quem são os que não entendem? Quem são os que entendem? São os escolhidos, eles guardam esse segredo no coração deles. E veja, aí a palavra vai se fazendo, vai fazendo esse trabalho e vai aumentando a fé desse escolhido, até que vai chegar um momento na qual essa fé vai ser uma fé tão alta e uma fé perfeita que vai ser transformado e poderá ser raptado, como aconteceu com Enoque. Mas tem um segredo sobre isso. E ele escreve aí Elias e Moisés. Vamos ver aqui, ele também escreve nesse. Vamos ver aqui o que escreve. Aqui o que escreve. Ali ele escreve a vinda do Messias nesse livro. Mas tem um segredo debaixo, ele escreve a vinda do Messias, ou seja, a vinda do ungido, de Cristo. Glória a Deus nas alturas. Eu nunca poderia pensar como antes, por mais tempos, mais anos que viva. Depois de ter visto, agora eu não sei. Agora eu sei qual é o próximo passo. Ele escreve a segunda vinda do Senhor, Moisés e Elias. A segunda vinda do Senhor, Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com os seus anjos. Mas eu não sei como interpretar isso, mas já não falta muito. Agora vamos continuar aqui, onde nós paramos. E quando estejamos transformados, diremos: valeu a pena trabalhar, valeu a pena estarmos unânimes juntos no mesmo propósito divino. Porque não é um propósito humano, é um propósito divino, a visão da capa. A terceira etapa, a manifestação de Cristo nesse tempo. Na página 92 do parágrafo 795 nos diz: Observem bem. Esta última vez ele vem sobre um cavalo amarelo. Isto não é no nosso dia. Será mais adiante. Porque é um selo predito. Ou seja, esse quarto selo que ele está falando é um selo predito. E aí à esquerda, em cima, ele escreve um selo predito. Porque vem, aí, quando isso acontecer, a igreja, a noiva, já terá subido. Quando este indivíduo aparecer aqui na terra, ele chegará a ser completamente, totalmente o diabo. Vai de anticristo a falso profeta, depois a besta, o próprio diabo, e ele está cavalgando no cavalo amarelo, todo pintado. Lembrem, 2 de Tessalonicenses ali nos fala, capítulo 2,
Ele está cavalgando em cavalo amarelo, todo pintado e misturado com diferentes cores para torná-lo amarelo e cor de morte. Porém, quando nosso Senhor apareça aqui na terra, Ele estará montando um cavalo branco como a neve e Ele será inteiramente, completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em homem. E ele escreve aí Emanuel e escreve Deus em carne, Moisés e Elias. Essa é a página 256 do livro dos selos, onde está esse extrato. E em cima ele escreve a palavra encarnada em um homem. Apocalipse 19, do 11 ao 21. Agora nosso irmão William continua dizendo, e isto será por um curto tempo, essa manifestação de Deus que vai estremecer o mundo todo. E depois, os que vão ser transformados, os escolhidos, continuarão com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro, e depois vai começar a grande tribulação para a raça humana. A mensagem de domingo aí, e o de domingo pela manhã também, esses dois estudos são muito importantes. Agora vejam na página 7. Do parágrafo 59 nos diz, mas o que eu penso que o Senhor vai fazer, esta mensagem tão rápida do mundo é isso, que Ele vai enviar o seu poder e demonstração do Espírito Santo, que rodeará o mundo todo apenas em um espaço de dias. Eu creio que está chamando a sua igreja, reunindo as pessoas, juntando para este grande evento que virá acontecer. E desenha à direita uma pedra angular e as eras, e em cima ele escreve para a grande mensagem com Moisés e Elias. O nosso irmão William continua dizendo, e se é tão difícil a situação em alguns países, como vai ser nesse tempo da grande tribulação, que vai ser a segunda parte da semana número 70 da profecia de Daniel, das 70 semanas. Mas não temais manada pequena, porque ao Pai lhe agradou dar-vos o reino, disse o Senhor. Aí na página 60 do parágrafo 525 nos diz, e se essa é a tua vontade, Senhor, precisamente antes desta igreja, que esta igreja seja raptada, que se levante em poder, ó Deus, encha esses vasos. Levanta-os acima, Senhor, sacode este mundo mais uma vez e desenha à esquerda uma pedra angular. E escreve Hebreus 12, 21 ao 29. Nós sabemos que eles serão passados de tempo, não vai ter arrependimento, vai ser muito tarde para eles então. Mas ensina o teu poder, Senhor. E ele escreve Apocalipse 11, 3, e escreve Moisés e Elias. Preencha, encha esses vasos. E aqui em cima ele escreve Apocalipse 11, 3, Moisés e Elias. Que vaso vai encher? Esse instrumento que tem esses ministérios de Moisés e Elias. Encha esses vasos e sacuda esse mundo como nunca foi sacudido antes. Leva então a tua igreja. Agora, que tu sacudas esse mundo com eles, uns quantos dias antes da vinda do Senhor. E em cima ele escreve, antes do rapto, sacode esse mundo com Moisés e Elias. Agora vejam que ao Senhor, esse corpo glorificado que recebeu em sua primeira vinda, nós o veremos nos ares, ou seja, vamos ver a Jesus em seu corpo glorificado. Mas veja, ele estaria no meio da sua igreja nesse tempo, cumprindo a sua vinda nesse instrumento. Ele não vai ser Jesus fisicamente em seu corpo glorificado. Esse é um instrumento, o véu de carne, o qual no monte da transfiguração se fez outro seu corpo. Tão simples assim. Agora vejam, continua dizendo aqui, tudo o que corresponde aos 7 selos vai ser falado. O título de propriedade, o livro dos 7 selos, diz o reverendo Lebrun, ainda não está aberto. Aquele foi o ensinamento do que há de acontecer, e onde trouxe o ensinamento do que já é história e do que estava acontecendo em seu tempo. E isso tudo está contido em selos. Ele disse que agora, para esse tempo, seria a revelação do que ele trouxe. Agora continua dizendo, mas o título de propriedade ainda está à direita de Deus. Quando seja tomado da direita de Deus, aí Cristo já mudou de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a juiz. E por isso em Apocalipse capítulo 10 clama como quando ruge o leão. Porque um leão, aí já está como leão, com um livrinho aberto em sua mão, e 7 trovões emitindo as suas vozes.
Os trovões são emitidos quando o título de propriedade está na terra. E está como leão, não como cordeiro. Por isso, sob a dispensação da graça, não tinha. A igreja noiva não tinha o título de propriedade, não podia realizar a obra de reclamação. Mas nesse tempo final, o título de propriedade, ao já estar na terra, aí sim já pode acontecer a ressurreição e transformação. E tem que ter um véu de carne no qual este título de propriedade ele tenha comido e ele esteja falando, profetizando sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Nós vimos nessa ocasião, neste pequeno estudo, as duas oliveiras na dispensação do reino. Nos coloquemos de pé e deixamos assim, nesse tema, as duas oliveiras na dispensação do reino, ao nosso apreciado irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.